Olá! A produção da indústria brasileira avançou 2% no mês de janeiro deste ano, uma queda significativa em relação a dezembro, em que registrou 3,2%. Já no acúmulo de um ano, houve um recuo de 3,5%. E o governo excluiu quase 6 milhões de famílias do programa Tarifa Social da Baixa Renda, programa que concede desconto na conta de luz de famílias com renda de até meio salário mínimo. A Agência Nacional de Energia Elétrica argumentou que essas famílias excluídas não se enquadram mais nos termos exigidos pelo governo. Apenas as pessoas com certificação digital, ou seja, um CPF eletrônico, podem acessar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2015. O documento pode ser feito por qualquer pessoa física e tem o prazo de validade de até 3 anos. Para adquiri-lo, entre no site fiscosoft.com.br. E a previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega aos 31 graus, mínima 20 graus. Sem chuva na região do Sistema Cantareira, o nível do manancial se manteve estável pelo segundo dia seguido, em 11,7%. Nos 4 primeiros dias de março, o Cantareira teve uma pluviometria de apenas 2,1 milímetro. No mesmo período de fevereiro, havia chovido por lá um pouquinho mais do que 44 milímetros. Ou seja, a situação continua muito preocupante e economizar água ainda é prioridade. E a Universidade Paulista Unip promove curso de atualização para que pessoas com mais maturidade reciclem seus conhecimentos sobre política, cultura, bem-estar e outros temas do dia a dia. O curso para a terceira idade surgiu na França no final dos anos 70 e veio para São Paulo em 1991 como a Universidade Aberta à Maturidade. Nós entendemos que, primeiro, curiosamente, havia uma demanda de pessoas com menos de 60 anos que tinham interesse em entrar. E depois nós percebemos que realmente a velhice não é um assunto que tem que ser tratado quando chega aos 60, eu levo um susto, estou na terceira idade, não. Tem que preparar ao longo de toda a vida. Aliás, devia-se começar até nos primeiros graus, né? Para crianças, para adolescentes, já percebendo que envelhecer é um processo natural, dinâmico e reversível, não é? E que a gente tem que saber, quanto mais cedo você souber trabalhar esse processo, você vai ter um envelhecimento mais saudável. Seguindo a linha do curso francês, e é claro, com algumas adaptações e ajustes, a Unip traz o curso para a região de Alphaville com o objetivo de atualizar as pessoas da terceira idade sobre os acontecimentos modernos. É uma coisa que preenche o tempo das pessoas de uma forma produtiva, interessante, estimulante e que dá a elas assim uma nova visão do mundo. Apesar dos alunos terem ensinos educacionais diferentes, experiências de vidas em comum, todos acompanham as aulas com muita atenção. Na sala de aula existe um nivelamento por cima, porque eles conseguem acompanhar. É claro que nós orientamos os professores, aqui como não é curso de formação profissional, ninguém vai falar sociologia, economia, psicologia, vai falar uma coisa que seja bem clara, bem objetiva, sem perder a característica científica, né? Mas eles suprem, às vezes, essa ausência de maior formação educacional com a experiência de vida, né? Com a vivência. Então, a gente diz para os professores, vocês têm que ter muito preparo, um jogo de cintura muito grande, porque, às vezes, haverá, dentro da sua própria matéria, aspectos que os alunos, pela vivência, sabem até mais do que você. Além do aprendizado, os alunos acabam conhecendo outras pessoas, o que reflete em suas autoestimas. É uma coisa fantástica, né? Nós até já estamos pensando em fazer um trabalho interessante, em fotografar os alunos novos que chegam e depois de 3 ou 4 meses fazer uma nova foto. São outras pessoas, uma coisa assim impressionante. Eles chegam, parece que às vezes sentindo o peso dos anos, meio até arcados, desanimados, um olhar um pouco opaco, eles vão mudando. Tanto é que eles não querem ir embora, né? O nosso aluno tem uma característica que os demais estudantes não acreditam, eles não gostam de férias, né? E as pessoas mais maduras acabam aplicando tudo o que aprenderam no curso em seu dia a dia. Josefa, o que o curso te acrescentou? Tudo na minha vida, tudo. Nossa, abriu minha mente, minha cabeça, aprendi muita coisa nova, que já fazia muito tempo que eu não frequentava aulas, né? E
Eu aprendi muita coisa, nossa, muito, muito bom. Vilmel, o que você está esperando desse curso? A expectativa é bastante grande, que a gente tenha uma nova fonte de busca de sabedoria, de conhecimento, porque a gente precisa o resto da vida. Para saber mais sobre o curso, basta acessar o site unip.com.br ou ligar no número 4191 1170. Ele mora há 10 anos em Alphaville, é economista e trabalha no mercado financeiro há quase 20 anos. Cristiano Salomão vai conversar comigo hoje sobre as expectativas econômicas para 2015 e esclarecer algumas questões sobre inflação. Olá, Cristiano, seja bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Cristiano, a economia é um dos temas mais comentados nos últimos meses. E não é à toa, né? Semana a semana a gente vem acompanhando as mudanças no mercado financeiro, nas estatísticas. E a população ela vem se mostrando bastante preocupada em relação a isso. Para começar o nosso bate-papo, eu queria falar sobre o IPCA e de que forma ele afeta a população. O que a gente tem percebido na divulgação semanal do Boletim Focus, que é até o gráfico que a gente vai ver mais para frente, é que os economistas vêm semana a semana ficando um pouco mais pessimistas sobre o quadro inflacionário. Para você ter ideia, agora nesse primeiro semestre a gente acumula alta de inflação por conta de reajustes de mensalidade, teve esse reajuste extraordinário de cerca de 30% de energia, a gente teve reajuste tarifário de água no começo de dezembro, então tudo isso acumulado acaba afetando um pouco a confiança do consumidor, a confiança do empresário, isso tudo reflete um pouco em como o governo vai administrar a taxa de juros, que pode limitar ou não consumo, pode estimular ou não consumo. Hoje a gente está às vésperas de uma reunião do Copom, começou ontem, tem hoje. A expectativa do mercado é que tenha um reajuste na taxa básica de juros que salte de 12,25. Mercado, a maioria dos analistas pensam em 12,75. Isso tudo vai seguir para controlar um pouco esse IPCA. Então, a perspectiva para 2015, é de um IPCA de cerca de 7,5%. Isso foi o Boletim Focus do dia 27 de fevereiro agora. Próxima sexta-feira tem um novo boletim. No entanto, para 2016, essa pressão inflacionária já tende a ceder um pouco por conta da atividade um pouco menor, por conta da redução um pouco do reajuste desses preços administrados. Para se ter ideia, preços administrados na conta das famílias representa mais ou menos 25% do peso dos gastos das famílias. Então é um peso bem considerável que acaba a população sentindo isso. A gente sente isso combustível e a população até alimentação. Alta do dólar influencia um pouco porque a gente está vendo o dólar hoje próximo de 3. Então a gente pode esperar, mantendo nesse patamar, preço de pão vai ser reajustado porque boa parte do trigo que vem como matéria-prima é importado, soja é regulado pelo mercado internacional, então isso, apesar do produtor vender no mercado local, ele vende num preço em dólar convertido em reais. O que afeta completamente o país. Esse preço em reais, ele acaba pressionando um pouco mais os índices de inflação e por isso que o IPCA é por isso que o mercado acredita que o IPCA vai fechar em 7,5%. É bom lembrar que o teto da meta de inflação é 6,5%. Exatamente. Fala um pouquinho, você já começou falando sobre pão, sobre o gás, mas fala um pouquinho como você vê e talvez até uma perspectiva de outros analistas em relação ao cenário econômico para esse ano. O cenário econômico para esse ano é de pressão inflacionária. A gente pode ver até pelo gráfico depois do preço de GLP. Esse gráfico está disponível no site da ANP. De 2011 para cá, o preço do GLP vem numa escalada bem crescente. O preço agora aqui na região, só comparando Barueri com o resto do estado está mais ou menos R$ 42,90 o preço do GLP de 13 quilos, a região de Alphaville está de Barueri R$ 45,30, R$ 45,25. Se a gente for comparar esse preço de março com o preço de fevereiro, a gente tem uma alta de 7% mais ou menos. Então, aqui em Barueri,
a inflação e os preços, as taxas, elas tendem a ser maiores? Não necessariamente. Em fevereiro, até o preço do GLP estava um pouco menor do que no resto do estado, mas especificamente no mês de fevereiro acabou dando uma descolada, acabou descolando quase R$3 em relação ao preço do resto do estado. Você saberia dizer por quê? Não sei por quê, porque esse é um levantamento nas distribuidoras. Então, o que a ANP faz? Faz o mapeamento de todas as distribuidoras e pega o preço ao consumidor do botijão de gás, o preço final para aquele consumidor. O preço médio hoje na região, no município de Barueri, está R$ 45,25. Claro que tem preços um pouco mais baixos e até preços um pouco mais altos. Mas o que esse gráfico mostra é principalmente nesse último mês a pressão inflacionária que qualquer casa vai sentir, que é o preço do GLP 7% mais alto. Fora energia elétrica, fora combustíveis, fora o preço da água, o preço o tarifário de água que está um pouco mais caro. E lembrando que energia, pelo menos para a nossa região, tem um reajuste tarifário anual previsto para julho, que deve ser homologado em agosto ou setembro. E aí, pela própria companhia, né? Isso, pela própria companhia. Claro que, no caso, a ANEEL regula, mas só que ele repõe basicamente as perdas com a inflação. Então, a gente está falando, o IPCA está de 7,5, 7,47 nesse último Boletim Focus. Possivelmente, energia elétrica sofra um novo reajuste de 7%, 8% para o consumidor. Então, de novo, as famílias continuarão sendo impactadas por esse cenário macroeconômico um pouco mais desafiador. Elas sendo impactadas, de que forma elas podem amenizar esse impacto? Controle de custos. Meio que o governo está fazendo o ajuste fiscal, as famílias, acredito que as famílias têm que fazer o ajuste fiscal na casa delas. Tentar usar energia de um jeito mais racional, água de um jeito mais racional, ver se consegue fazer a troca de um produto por outro, não sei, mas esse é um ajuste que vai muito de família para família, mas só que acredito que a principal lição que a gente tem que tirar agora para esse ano é tentar economizar, tentar direcionar os nossos recursos de forma mais da melhor forma possível para que a gente não sofra esses impactos em 2016 e 2017. Por quê? IPCA tende, depois de 2016, a voltar para o centro da meta. O governo está tentando fazer o trabalho dele, tentando aumentar a arrecadação. Apesar do Renan ter devolvido a MP ontem, a tendência é que o governo faça algum ajuste de PIS, COFINS e que traga alguma parte desses recursos para dentro do Tesouro. Então, a tendência é o que? O governo está tentando fazer a parte dele, de arrecadar mais. A gente, por outro lado, tem que tentar ajustar os nossos gastos ao nosso salário. Perfeito, é até uma questão de sustentabilidade, consciência, né, em relação ao meio ambiente. Mas seria até o final do ano ou esse planejamento ele vai afetar até metade de 2016, que seja? A perspectiva não é muito boa. Então, o carregamento talvez seja até novembro, quiçá dezembro, fevereiro do ano que vem. Mas só que o recado é meio que claro, né? A gente vai passar por um período de enxugamento até o cenário melhorar um pouco. Para você ter ideia, energia elétrica, hoje a gente está operando na bandeira vermelha, que é quase o dobro do tarifário de quando tem a bandeira verde. Passando esse período de reservatórios secos, no próximo período de chuvas, os reservatórios aumentando, o governo desliga as termoelétricas, que é 25% da geração estimada de mais ou menos a geração para 2015, e aí consegue mudar a chavinha para a geração hidrelétrica, que responde mais ou menos 70% a 71% da nossa matriz energética, e é uma fonte de recursos muito mais barata. Aí o quilowatt-hora baixa para 3 e pouco, e aí a pressão inflacionária para o consumidor diminui um pouco. Então aí, em 2016, talvez ele veja uma conta de luz um pouco mais barata, esse preço de petróleo mantendo estável e o governo tentando talvez
aparentemente ele não dá sinais de que vai reajustar para baixo o preço de combustíveis. Agora, com esse cenário de arrecadação do governo, até que ponto essa estrutura e esse planejamento vão afetar na empregabilidade aqui do país? A questão de emprego é uma questão bem sensível hoje. A geração de vagas vem diminuindo mês após mês. Possivelmente a gente vai ver uma pressão no número de desempregados, então a gente sai de um índice confortável, vai para um índice um pouco mais acima do que a gente está acostumado nos últimos 4, 5, 6 anos. A gente pode ver pelo gráfico que a geração aqui na região sudeste, que é a linha verde, ficou mais ou menos, a geração líquida ficou em 24 milhões. A gente, em 2010 para 2011, a região sudeste gerou mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil novas posições. Então, isso é importante para mostrar o quê? Hoje o empresariado está um pouco mais sensível no que tange em planos de crescimento. Então, o empresário está mais ou menos fazendo esse ajuste que a gente comentou agora das famílias, esperando um pouco para fazer os investimentos, aumento de capacidade ou contratação de pessoal, vai esperar passar uns 6, 7, 8 meses e aí depois começa... Quando o mercado estiver um pouquinho mais estável, isso, que perspectiva de PIB seja um pouco melhor, que perspectiva inflacionária seja um pouco menor, mais para o centro da meta, que dólar seja mais baixo ou que pelo menos ele consiga lidar com esse dólar alto. Na sua visão, você acredita que o empresário, com essa atitude, agora sendo um pouco mais contido em relação aos investimentos e não apostando tanto no mercado, é sensato ou você acha que ele deveria apostar mais e ter mais confiança? O empresário está num dilema. Ele vê o governo tomando ações de curto prazo e ele fica tendo que pensar na empresa dele no longo prazo. O que eu acredito que o empresariado está pensando é também no curto prazo, é sobreviver a 2015, ver o que ele pode fazer para melhorar dentro de casa, para depois pensar num crescimento em 2016, 2017 e por aí em diante. Mas a gente não tem nem como colocar uma culpa ou colocar um peso nas costas do empresariado, porque o governo ultimamente tem atacado tem atacado o problema inflacionário de forma paliativa. A gente pode ver que até a própria o próprio ministro Joaquim Levy às vezes fala alguma coisa na TV e depois a presidente, ao invés de suportar o que ele falou ou de referendar, ela acaba falando que o ministro Joaquim Levy foi infeliz na frase. Isso acaba gerando uma expectativa negativa no mercado. O empresariado fica um pouco receoso do que fazer, porque a princípio são duas pessoas que fazem parte do mesmo governo e que falam para o mercado que não tem uma sinergia tão grande assim, né? Então o mercado fica um pouco mais nervoso. Bom, Cristiano, eu gostaria de deixar o espaço para você fazer as considerações finais. Se você quiser falar alguma coisa diretamente para o empresário ou aqui para o morador de Alphaville em relação a esse cenário que parece assustador, mas talvez não seja, dependendo de como cada um souber lidar, né? Eu tenho basicamente recado. A gente depois, acho que 2015 vai ser um ano bem desafiador. As empresas terão que fazer os ajustes, PIB talvez vai ser negativo em 0,5% para 2015, 2014 o mercado espera crescimento zero, a prévia veio negativo em 0,2%, mas deve ficar zero para 2014. 2016 a perspectiva, pelo menos que o mercado mostra, é um pouco mais otimista. Nas duas primeiras reuniões do ano, nos dois primeiros boletins focos, o crescimento era de 1,8 a princípio, baixou um pouco para 1,5 em 2016, mas mesmo assim a gente volta a crescer um pouco e eu acho que o Brasil... É aí que a gente tem que estar otimista. É aí que a gente tem que estar otimista e aprender um pouco com 2015, né? Ver 2015 como um cenário de ajuste que a gente tem que passar por isso para a gente planejar 2017 e 2018. A gente vai ter que em 2016 pensar obrigatoriamente em 17 e 18. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui no Alpha Channel News e a gente espera contar com o seu apoio aí para umas próximas. Obrigado você, Caterine, obrigado vocês.
Até a próxima. Daqui a pouco, não perca, pilotos de Alphaville se destacam em campeonatos. Evento de lançamento do programa Alta Frequência e a estreia do quadro Alphaville Região. Isso e muito mais você acompanha depois do intervalo. O Alpha Channel News volta já já.